Fundos de renda fixa pré-fixados. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Fala aí pessoal, Jonathan Camargo aqui e hoje nesse vídeo eu vou te contar sobre os fundos pré-fixados. O que eles são, como que eles funcionam e por que eles podem ser uma boa vantagem ao invés de comprar títulos pré-fixados diretamente como CDBs, títulos do governo, entre outras coisas mais. Bom, o que eu quero mostrar para vocês primeiro é o que é um fundo pré-fixado. É um fundo de renda fixa que investe na sua grande maioria, ou seja, na sua maior parte, em títulos pré-fixados como CDBs pré-fixados, títulos do governo como a LTN ou o Tesouro pré-fixado como a nova nomenclatura, e basicamente ele tem então um investimento pré-fixado. Qual que é a grande sacada desse tipo de fundo é que normalmente eles possuem um rendimento super interessante no momento de queda dos juros e eles valem muito a pena porque possuem liquidez curta. Quando você vai fazer, por exemplo, um CDB pré-fixado, para você realmente ter uma boa taxa, você precisa contratar normalmente esse CDB, CLCI ou o que for, qualquer outro título de renda fixa por prazos longos. E aí você fica travado por muito e muito tempo. Normalmente os fundos pré-fixados te dão a possibilidade de sair em períodos curtos. A grande maioria deles tem aí a sua liquidez em D0 ou D+1 na sua grande maioria das vezes, e por isso pode ser uma boa sacada para você. Você continua tendo rendimentos super altos e, claro, uma liquidez, o que é sempre importante. Por quê? Porque, para quem não sabe, quando a gente fala de títulos pré-fixados, a gente tem uma coisa chamada mudança do ciclo de juros. Então, quando a gente está no momento de queda dos juros, é super interessante você pré-fixar os seus investimentos, ou seja, ter aí um fundo pré-fixado pode ser sim, com certeza, uma vantagem para você. Mas em compensação, se você tiver no momento de alta dos juros e você tiver com fundo pré-fixado ou com títulos pré-fixados, você pode aí estar com rendimentos abaixo do CDI. Isso acontece, imagina o seguinte, que eu tenho um título pré-fixado que me pague 10% ao ano. Se eu tiver a taxa de juros, por exemplo, a taxa de Selic de 8%, poxa, quer dizer que o meu rendimento pré-fixado está muito interessante. Mas em compensação, se o movimento de juros aumentar, ou seja, se tiver um ciclo de alta de juros e os juros for para cima de 10%, esse título meu vai render abaixo da taxa Selic, ou seja, abaixo do CDI. Então o rendimento que eu tenho é ruim. E isso é uma vantagem do fundo pré-fixado, porque se começar um movimento de alta dos juros, o que você faz? Sai do fundo pré-fixado para não ter um rendimento negativo. Isso pode sim acontecer dentro dos fundos pré-fixados. Então presta bastante atenção nisso. Os fundos de inflação, isso também acontece. Já falei aqui no canal sobre fundos de inflação, dá uma procurada. Bom, isso você tem que ficar bastante atento. Fica muito atento também sobre taxa de administração em todos os fundos de renda fixa, principalmente nos fundos de renda fixa pré-fixados. Taxa de administração maior do que 0,5%, você está pagando caro. Tem fundo aí que paga mais barato e por isso sobra mais dinheiro no seu bolso. Bom, uma coisa que você tem que ficar bastante atento é que esse tipo de fundo, ele é um fundo momentâneo, ou seja, que você tem que usar em dados momentos. Não dá para você usar ele sempre, porque nos momentos de alta de juros, ele vai fazer com que você tenha uma performance negativa neles, ou então bem abaixo do CDI e algumas vezes, inclusive, abaixo da poupança e da inflação, o que é ruim para você. Presta bastante atenção nisso. Você pode sim ter fundos pré-fixados na sua carteira, desde que você saiba usá-los, perfeito? Bom, uma outra dica que eu quero te dar é quando que você deve pensar em usar um fundo pré-fixado. Normalmente, os fundos pré-fixados, como eles sempre compram títulos pré-fixados, afinal é isso que eles fazem, você deve sempre se antecipar ao movimento de queda dos juros. Esse é o timing ideal para você entrar, ou seja, é o momento exato para você procurar
esse tipo de fundo. Então, primeiro, você vai procurar os fundos pré-fixados antes do movimento de ciclo de juros começar a cair. Por quê? Porque é o momento que você vai ter aí um acúmulo, ou seja, você vai conseguir entrar nesse tipo de fundo ainda com uma performance ainda baixa e você vai conseguir pegar o movimento inteiro de alta dele. Normalmente esses fundos rendem bastante durante todo o ciclo de queda de juros. Depois, quando tiver ali por volta já do final do ciclo de juros ou acabando, ou seja, quando estabilizar o ciclo de juros, é o momento de você já começar a pensar a movimentar a sua carteira. Normalmente esse é o período ideal para você utilizar. Dificilmente eu vejo pessoas utilizando os fundos pré-fixados que não seja no ciclo de queda de juros. Por quê? Porque nos demais momentos existem outros tipos de fundos de renda fixa que podem fazer muito sentido. Presta bastante atenção, porque tem muita gente que aí compra fundo de renda fixa pré-fixado achando que é um fundo de renda fixa comum só porque teve uma rentabilidade interessante nos últimos 12 meses, mas não se atentou que se os juros voltarem a subir, você pode ter um problema. Presta bastante atenção com isso, porque você pode ter performance negativa, inclusive, ok? Bom, tem alguns fundos aí que superam e muito a grande maioria dos fundos do mercado. E se você quiser saber sobre esse fundo, é só me colocar aqui embaixo na descrição, que eu coloco para vocês alguns dos principais fundos pré-fixados para você conhecer. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse é um dos últimos vídeos que eu vou fazer sobre fundos de renda fixa. E claro, espero vocês no próximo vídeo.